Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, que legal. Vamos falar de compostagem, gente? Esse é um tema que eu amo de paixão. Eu acho que quem está nos assistindo também tem essa curiosidade, essa vontade, ou já faz compostagem em casa e quer saber um pouquinho mais, né? Então, bom dia a todos. Deixa eu colocar o título aqui no Facebook, porque eu estou ao mesmo tempo no Insta da Sabor e na página do Facebook. Então, escolham qual o melhor lugar para vocês assistirem. Deixa eu ver se aqui no Face tem como colocar. Não sei como colocar aqui. Como será que coloca o nome da palestra? Bom dia, queridos. Vamos começar e aos poucos a gente vai tirando as dúvidas. Então, o nome dessa palestra é Compostagem do lixo ao luxo. Nossa, que nome, né? Eu e a Gabi Pastro, né, Gabi, um beijo. Eu sei que você está assistindo. A gente ficou com dúvida do luxo ao lixo ou do lixo ao luxo? Não, é do lixo, que na verdade a gente nem chama mais de lixo, a gente chama de resíduo, porque lixo é uma coisa que não serve, lixo é uma coisa ruim, né? E isso aqui é o ouro. A gente não come, mas isso aqui pode ser transformado neste luxo aqui. Olha só. Como então transformar todos os resíduos orgânicos, todos não, mas boa parte dos resíduos orgânicos da nossa casa, nesse composto, nesse humus maravilhoso. Olha a qualidade. Dá para vocês verem? Todos estão vendo? Que maravilha. Deixa eu pôr aqui uma coisa no Face. Olha que demais, gente. Então, isto aqui era esse resíduo, né? A casca das frutas, o miolo da maçã, as sementes, olha lá, o sabugo do milho. Então, tudo isso se transformou nisso. E por que fazer a compostagem? Bom, turma, um pouco mais da metade dos resíduos que nós produzimos na nossa casa, eles são orgânicos. Então, a gente produz muitos resíduos orgânicos em casa, principalmente os hortelões, pessoas que gostam de se alimentar de uma forma mais natural, quem ama suco verde, quem come fruta, salada, quem tem um estilo de vida mais natural, enfim, que cozinha em casa, que toma café da manhã, que faz suco, geram uma quantidade grande de resíduos orgânicos. Então, por quê? Né? Por que colocar isso, mandar para o aterro sanitário, se a gente pode, na nossa própria casa, transformar os nossos resíduos nesse material maravilhoso, que é o composto orgânico ou, olha só, quando a gente faz compostagem em casa, a gente gera dois produtos maravilhosos. Um é esse humus, olha isso, maravilhoso, e o outro, isso aqui não é Coca-Cola, gente. Isso aqui é o adubo líquido, composto líquido. Isso aqui é o ouro, turma. Quando a gente consegue produzir isso aqui, a gente tem um ouro. Isso é um adubo bem concentrado que a gente precisa diluir para colocar nas nossas plantas. Deixa eu ver se o pessoal está me vendo. Deixa eu ver o bom dia. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem aqui no Instagram? Oi, turma do Instagram. Turma do Face, como é que vocês estão? Estão me vendo bem? Bom dia, bom dia. Gabi, que legal, que bom. Então, bora lá. Antes de começar, quero contar para vocês que quem quiser colaborar, a gente está com cotas no nosso site, sabordefazenda.com.br, cotas a partir de R$ 10, para que o nosso projeto continue vivo, lindo, porque com a pandemia a gente está trabalhando de portas fechadas. Quem quiser
ervas, temperos, adubos, composteiras. Sim, a gente agora é revendedor oficial das composteiras da UME, da Morada da Floresta. Então, vocês podem mandar um WhatsApp para a gente, ou entrar no nosso site, falar no chat com a Karina, falar no WhatsApp com a Jéssica, e, enfim, e também colaborar com essas cotas de R$ 10. Beleza? Então, por que compostar? Já comentei, né? Não tem por que a gente mandar para os aterros que já não aguentam mais receber tanto lixo, mandar esses resíduos maravilhosos produzidos por nós jogar fora. Não pode, gente. A gente pode sim e deve transformar nesse humus maravilhoso. Bom, beleza. Mas como fazer isso? Será que somos nós que fazemos? Será que são os bichos? Quem é que faz tudo isso? Bom, são os bichos, são os micro e os macro bichinhos, né? Então, as bactérias, os fungos, as minhocas, elas sim são grandes responsáveis por essa transformação mágica. E aí, quem faz? Eu, na minha casa, eu faço composto no chão. Já fiz muito em caixa, agora vou voltar a fazer em caixa, até agora a gente vai montar uma composteira aqui para vocês verem como é fácil. Mas atualmente eu faço no chão. Quem me segue numa Horta Brotou já deve ter visto um monte de vídeo eu ensinando a fazer a compostagem no chão. Mas essa composteira de caixas, ó, essa aqui, depois eu vou levantar, ela é muito fácil. Vocês, olha só, não precisa de grandes coisas para você poder fazer a compostagem. E ela é super, enfim, essas composteiras são lindíssimas, vira quase uma peça de decoração da sua casa. E o bem-estar que traz, gente, você conseguir, enfim, dar uma destinação adequada para os seus resíduos, é uma coisa que traz muito prazer, traz uma sensação realmente de contribuição para o meio ambiente, não só para o meio ambiente, mas para o bem-estar da casa, né? Então é bem legal a gente fazer essa transformação. Eu vou gravar um vídeo ensinando a fazer a composteira no chão, mas hoje o nosso foco é a composteira em caixas. Vamos começar? Bora lá. Então, o que vocês vão precisar para fazer a compostagem em pequenos espaços nas caixas? Primeira coisa, vocês vão precisar ter boa vontade e enfrentar algumas questões que para algumas pessoas não é tão fácil, que é a questão das minhocas, dos bichinhos, pode aparecer piolho de cobra, fungos, né, colônia de fungos. Então, primeira coisa é vocês pensarem se vocês estão prontos para enfrentar esses bichinhos e as minhocas. Então, vai lá, medita, pensa se você está pronto para. Às vezes acontece de aparecer aquela Black Fly Soldier, a mosca soldado, que é uma mosquinha assim, ela não pica, ela não faz nada, mas ela tem muitas larvas, né? Antes dela virar mosca, é um conjunto de larvas que vira uma loucura. Então, são coisas que acontecem quando a gente faz a compostagem. Então, a primeira coisa é você pensar se você está pronto para enfrentar essa vida, né? É vida. A outra coisa é o espaço. Muita gente fica assim, encafifada. Não, meu apartamento é muito pequeno, minha área de serviço, minha casa. Então, qual que é o espaço que vocês vão precisar ter? Esta composteira aqui de caixa, ela tem 60 centímetros aqui, e a altura dela é aproximadamente 78 centímetros. Se você colocar rodízios, que eu recomendo demais, a minha primeira composteira não tinha rodízios e não é tão fácil.
sem os rodízios, porque volta e meia você quer mudar a composteira de lugar, você quer arrumar, tal. Então eu recomendo os rodízios. Se você colocar os rodízios, ela cresce aí mais uns 6 centímetros. Então 80 centímetros, vai, de altura, 85 centímetros. Então esse é o espaço que você vai precisar. Então se a sua área de serviço tiver esse cantinho, eu já vi gente com composteira na sala. Sim, os loucos do composto, né? Eu sou uma delas. Tem uma história muito boa. Quando eu casei, há 16 anos atrás, não existiam essas caixas lindas, era aquela caixa de feira. E aí eu levei para o apartamento a compostagem, né? Aí meu marido já conhecia, o Zé já conhecia, né? Já conhecia, ele está aqui do meu lado dando risada. Ele já conhecia, ele sabia que eu fazia composto, mas falou: não, mas você não vai trazer para o apartamento. Sim, nós vamos compostar. E aí o que aconteceu na caixa aberta e tudo mais? Um dia eu acabei colocando, eu acho que eu coloquei muito nirá. Vocês conhecem nirá, o alho japonês? Ele tem muito enxofre. Enfim, deu alguma coisa errada e as minhocas começaram a subir pela parede. Aí eu falei: meu, as minhocas estão subindo, ou elas ou eu. Eu falei: não, calma. Aí eu levei lá para o Sabor de Fazenda a caixa. E aí, quando a gente mudou para casa, a gente começou a fazer composto no chão. E hoje em dia, ele é o louco da compostagem, né? Enfim, porque realmente, quando você colhe o seu primeiro lote de composto, é uma paixão e não tem volta, gente, não tem volta. Quando você consegue realmente ir até o fim do processo, transformar isso nisso, você não consegue mais jogar esses resíduos no lixo comum. Tanto que quem me acompanha sabe, para onde eu viajo, eu faço uma composteirinha de chão mesmo, porque, enfim, volta para a terra o que a gente tirou da terra. E isso que é lindo, é a gente fechar o ciclo. Um monte de gente linda dando um beijo, dando tchau, dando oi, que legal. Então vamos lá, gente. Então, ó, o espaço, 60 centímetros por 80 de altura. Lembrando que a gente vai ter que sempre abrir a tampa. Então, quem for colocar embaixo de uma bancada e tudo mais, o ideal é colocar num lugar que dê para você abrir a tampa. O que mais que a gente precisa? Um baldinho desses de pia. E o baldinho, turma, ele tem que estar sempre bem fechado. Né? Tem uma pergunta bem legal da Rafaela Ferreira, espero que ela esteja assistindo a gente, ela mandou no Stories, que ela pergunta das drosófilas, né? Daquelas mosquinhas que ficam voando, como evitar. Então eu já vou responder inteiro, mas uma das coisas mais importantes é a gente cuidar do processo desde o começo. Então o baldinho de pia, ele sempre tem que estar bem fechadinho. Ó, como esse é uma ótima opção de baldinho de pia, porque ó, ele fica aberto e quando você está cozinhando, você vai jogando lá os resíduos e aí terminou, você fecha. Então precisa desse baldinho de pia, precisa de uma composteira de caixa, essa que vocês conseguem agora no Sabor de Fazenda ou na Morada da Floresta, enfim, mas comprem conosco na Sabor de Fazenda, essa cor linda, esse verde incrível. Essa aqui dá para virar peça de decoração, pode ir para a sala. Vocês vão precisar também, para quem faz composteira de caixa, o começo, principalmente nos 3 primeiros meses, o ideal é a gente trabalhar com a serragem. A serragem é um material que a gente encontra em pet shops, lá no Sabor de Fazenda vocês encontram, ou em madeireira. Em madeireira vocês podem retirar sem custo. O ideal é que essa serragem não tenha tinta, não tenha resina, tem que ser, o ideal não, tem que ser uma serragem bem pura, porque as minhocas elas não suportam produtos químicos, né? Então vocês vão precisar de serragem. Eu gosto de colocar, eu coloco a serragem em 2 momentos. Esse pouquinho fica do lado do meu lixinho, e aí eu coloco também, ó, do lado da composteira, eu deixo esse recipiente
com a serragem, é um recipiente fechado. Então esse isopor ele furou, para não jogar fora, eu coloco aqui. Aí a turma vai perguntar, e folha seca, posso usar? Eu vou mostrar para vocês um exemplo na casa da minha mãe. Essa é a composteira que está na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe, a gente tem usado folha seca. A folha seca, ela tem algumas questões. Ela pode deixar o composto bem mais úmido, não tem problema, mas fica aquele composto mais úmido. E a folha seca, ela pode trazer outros bichos, né? Pode ter ovinho de outros bichos, que eu não vejo problema nenhum, mas para quem está começando e não está muito familiarizado com esses bichinhos que vivem na terra, pode ficar meio assustado com um piolhão de cobra desse tamanho, né? Ou centopeia, tatu-bola. Eles são decompositores excelentes, todos esses, mas precisa ver se você está afim de trabalhar com eles. Então, e a folha seca, ela tem que estar tinindo de seca, ela tem que estar craquelando daquele jeito, ó. Então, o ideal é realmente a gente começar com a serragem. Gente, no Facebook, a turma do Facebook que está assistindo a gente, tem vários grupos de compostagem. Então, vocês podem sim ver onde as pessoas pegam serragem para não precisar comprar. Mas a serragem não é a coisa mais cara do mundo e ela realmente é eficaz. E para quem estiver começando, então eu recomendo que realmente os 3 primeiros meses, até se familiarizar com a composteira, use a serragem. E faça exatamente desse jeito. Ó, tem uma turma querendo participar, né, da live ao vivo, mandando solicitação. Olha só, gente, então vamos montar a nossa composteira? Eu não sei como é que eu vou fazer para mostrar, mas é assim, as caixas, elas vêm uma dentro da outra e você tem que empilhar. Quando você compra as caixas de composteira, são ao todo 3 caixas. Essa aqui é a caixa decompositora, é aqui que a gente vai colocar os nossos resíduos. Tem a caixa do meio, tem essa caixa do meio, ó, elas são furadas, né, as caixas, para que as minhocas possam transitar. Ah, eu não falei, eu falei da serragem, falei do lixinho, mas eu não falei das minhocas. A gente precisa sim de minhocas, né? 150, 200 minhocas para que a gente consiga, enfim, transformar. A gente não, as minhocas é que fazem essa transformação. Deixa aqui, tem alguém falando que tem muitos comentários. Realmente, na hora que a gente coloca os comentários, vocês não conseguem enxergar. Deixa eu ver se eu tiro aqui os comentários. Pera, 3 pontinhos. Daqui a pouco eu reativo, tá? Os comentários para a gente trocar entre nós. Eu vi ali que alguém perguntou onde compra minhoca. Na Sabor de Fazenda a gente vende minhoca, sim, mas se você tiver algum amigo que tenha composteira, pede um kitzinho. Só que para começar, gente, o ideal é você realmente começar com um bom kit de minhocas. 150, 200 minhocas. Eu não trouxe os kits, você pega lá embaixo, tá do lado da porta, na porta de entrada tem um kitzinho, e pega uma tesoura também para eu cortar. Então eu estava mostrando, né? Então quando a gente compra a composteira, são 2 caixas dessas maiores, ó, as caixas são furadas. É legal vocês verem que, ó, aqui na lateral também é furado, para que o ar ele entre super bem e tal. E ó, tem esta última caixa, que é a caixa coletora de adubo líquido. Por que essa composteira UMI ela é tão legal? Quem tem a composteira tradicional, eu sempre fiz compostagem na composteira tradicional e ela é ótima também. Mas o que acontece? As minhocas acabam caindo muitas vezes nessa caixa coletora. E elas acabam morrendo afogadas e o adubo líquido sai com cheiro ruim. Então, por que a UMI ela é tão legal? Porque ela vem com essa ilha
para salvar minhocas. Então a minhoca cai aqui e ela acha um lugar para poder subir e voltar para o ciclo. E ela não fica, enfim, não morre afogada. Aproveitar para mostrar para vocês, ó, os rodízios. Ontem eu instalei, fiquei numa felicidade, é super fácil instalar, é só você ter uma chave Phillips. E aí quando você compra os rodízios já vêm com os parafusinhos, ó. Amei, amo trabalhar com ferramentas. Nada como uma mulher com uma furadeira e uma chave Phillips na mão, né? Quem me ensinou tudo isso foi a Gra, minha grande amiga. Espero que ela esteja assistindo. Ela me deu de aniversário um kit ferramentas. Isso é super legal, viu, mulherada? Bora ter nosso kit ferramentas. Então a composteira é isso, ó, super leve. Ela vem dessa forma. Aí a gente vai montar a nossa composteira. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente começa, ó, com a caixa de cima. Ai, amo, chuva de corações. Um beijo, turma. A caixa de cima é que a gente vai colocar o nosso kit minhocas. Vamos ver como ele está. Ó, assim. Vamos cortar aqui. Aqui, gente, na minha mão vão ter 200 minhocas. Elas vêm mais magrinhas, elas vêm bem... Mas conforme a gente for alimentando, elas vão engordando e vão ficando lindas. Bom, minhoca linda é uma coisa, sei, diferente, não é? Deixa eu abrir aqui. Ó, vocês conseguem ver? Então, aqui é um kit minhoca, tem humus de minhoca, ó, e quem tá aqui, as nossas lindinhas. Ó, tem gente que tem aflição, né? Eu adoro esse ser, é um ser bem, dá pra ver a turma do Face? Elas têm, essas são as minhocas californianas, a gente tem no nosso jardim, geralmente, a gente brinca a minhoca louca, que é uma minhoca maior, e ela se mexe muito, a gente chama de minhoca louca porque ela se mexe demais e ela não é tão eficiente quanto as minhocas californianas. Ai, turma, até isso, né? Que absurdo, as nossas minhocas brasileiras não são tão eficientes quanto as americanas. Que absurdo. Bom, enfim. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou espalhar essas minhocas na primeira caixa. Deixa eu ver se não sobrou nenhuma. Aqui. Olha que louco! Essas minhocas aqui, elas estão comendo papelão. Vocês veem? Ah, ó, essa é uma minhoca adulta. Dá pra ver o anel dela. Vocês conseguem ver? A gente sabe que uma minhoca é adulta. Ah, isso é conteúdo do projeto Dedinho Verde, gente, o nosso projeto de jardinagem e educação ambiental. A gente mostra para as crianças quando uma minhoca é adulta e ela pode se reproduzir. Ela tem esse anel chamado clitelo. Então essa já é uma minhoca adulta, ela pode se encontrar com outra minhoca adulta. Elas são seres hermafroditas, elas se encontram, se abraçam, trocam ovinhos e aí as duas geram ovos de minhoca. E assim a gente fica com nossa composteira cheia de minhocas. Ó, então eu vou espalhar o humus por todo a minha caixa. Não sei se vai dar agora para vocês verem, mas ó, vocês conseguem ver? Então todo o fundo da caixa ele tá com esse humus. Esse é um kit minhocas, né? Ui, caiu. Opa, caiu. A gente ficou emocionada. Aproveito e mostro já, ó. Ó que legal. Então, olha aqui as minhocas. Então aqui tem cerca de 200 minhocas, tá? E aí, essa é a casa nova delas. Bem-vindas, lindíssimas. Agora vamos tentar colocar. Tudo bem com vocês, pessoal?
Tomamos uma queda terrível. Peraí, o pessoal do Facebook não viu o que aconteceu, mas a turma do Instagram caiu. Tudo bem? Por aí? Certo. Então, beleza. Espalhei o hummus, o kit hummus com 200 minhocas. E agora tá pronto, turma. Na verdade, eu gosto também de colocar na caixa do meio uma caminha, com, ou serragem, ou nesse caso, se vocês não têm serragem, colocar folha seca. Mas eu recomendo que vocês comecem já com serragem. Então, na caixa do meio, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma caminha com serragem. Que se as minhocas caem, ou se já começa a criar muito adubo líquido, para não ficar, o sistema não ficar muito úmido de uma forma geral, já tem serragem. Nesse caso, se você tem folha seca, na caixa do meio, é legal você colocar uma camada de folha seca, tá? Então, a caixa do meio a gente coloca a serragem ou folha seca, a caixa digestora, a de cima, tá com as minhocas e com o hummus, beleza? Aí a gente vai começar o dia a dia, vamos começar a alimentar a nossa composteira caseira. Então, beleza, tomamos nosso café da manhã, super saudável, com mamão, tomate, esse tomate não tava, enfim, na verdade esse tomate cozinhou na geladeira, minha geladeira tá desregulada, então vai pro composto. O miolo da maçã, que mais? Ó, mais mamão, semente de mamão, resto de salada. Então, ó, todo esse material eu vou colocar num canto da minha caixa. Coloco num canto. E qual é o pulo do gato, galera? Qual que é o grande segredo? É cobrir 100% com a serragem. Normalmente a gente fala assim, é uma parte de material úmido, material molhado, para duas partes de material seco, material vegetal seco. Aqui a gente está trabalhando com a serragem, então eu vou cobrir totalmente os restos vegetais com a serragem. Ó, precisou até mais. E aí, primeiro dia, isso foi só do café da manhã, dá para vocês verem? Coberto, né? Aí, beleza, pronto. Amanhã eu deixo o meu baldinho e aí eu vou fazer o almoço, o jantar. Agora que com a pandemia, né, a gente está mais em casa e cozinhando sem parar, então esse lixinho ele acaba sempre ficando cheio. Tem um outro segredinho, pessoal, também agora respondendo a pergunta da nossa querida Rafaela sobre as drosófilas, né? É assim, ó, a gente pode ao longo do dia também colocar serragem aqui nesse lixinho, principalmente se você não esvazia o lixinho diariamente, porque se você deixar na pia e deixar aberto, as drosófilas elas vão colocando os ovinhos nas cascas das frutas, então não vai ter jeito de você livrar a sua composteira desses bichinhos se você deixar aberto e elas colocarem os ovinhos aqui. Então, fez o almoço, fez uma saladona, tal, pois aí você coloca. Espera, aí você coloca a serragem em cima. Ou no fundo também, turma, é legal colocar para que não dê aquele líquido com cheirinho ruim. Isso se você não esvazia todos os dias, tá? Bom, vamos lá para o que pode e o que não pode. Aqui quando você compra a UMI, eles entregam duas coisas que é muito legal. Agora nós vamos entregar, né, nós da Sabor, que é essa tabela do que pode, o que pode à vontade, o que pode
com moderação, que é 20%, e o que não é recomendado. E também tem esse manual de instrução e as principais perguntas. Bom, o que pode à vontade? Frutas, verduras, cascas, raízes, café, borra de café, saquinho de chá, desde que ele seja feito com papel. Eu tenho visto muitos saquinhos de chá, principalmente os gringos, que são plástico, turma. Isso aí é complicado, porque o plástico realmente ele não vai se decompor. Aliás, a questão do plástico é uma questão muito chata na compostagem, porque entra nos microplásticos. Sabe aquele amarrilho de maço de salsinha, papel de bala, essas coisas elas vão entrando na composteira e as minhocas, tatu-bola, eles não digerem isso. Então, evitem o microplástico. O que mais que pode? Cogumelo, pães, bolos, sachês de chá, filtro de borra de café, já falei. Casca de ovo. Sempre tem essa pergunta da casca de ovo, se pode, se não pode. A casca de ovo, o que acontece com ela? Ó? A casca de ovo, se você colocar ela inteira assim, ela vai passar os 3 meses do seu processo de compostagem e ela não vai se decompor. A casca de ovo é um material, dizem, né, que é a melhor embalagem do mundo. Realmente, ela é um material que as minhocas elas não vão comer inteira, né? Ela não. Então, o que eu gosto de fazer com a casca de ovo? Mas isso é um capítulo para outra palestra. Eu faço muito uma farinha de casca de ovo, ó. Eu vou guardando num recipiente em cima da geladeira. Quando deu uma quantidade como essa, mais ou menos, eu coloco no forno por uns 4 minutos para matar qualquer bactéria e tal. Eu lavei, tá? Essas cascas todas, tirei aquela casquinha que tem dentro, tem uma película dentro, e vou deixando em cima da geladeira. E daí eu bato no liquidificador, coloco no forno uns 4 minutos, e depois eu bato no liquidificador e olha o que vira. Vira essa farinha maravilhosa, farinha de casca de ovo, que é riquíssima em cálcio e ajuda muito a nossa terra para os hortelões de plantão. Ajuda em vários sentidos. Num dos sentidos é elevar o cálcio, que é um macronutriente super importante para as plantas, principalmente para nós que amamos as plantas do Mediterrâneo, né, os temperos, eles vêm de um solo mais básico, calcareado, então no Brasil, o nosso solo geralmente ele é mais ácido. Quando a gente coloca a casca de ovo, a gente ajuda tanto a ficar mais básico, quanto a gente leva mais cálcio para nossa terra. Então, a casca de ovo eu já prefiro fazer isso do que colocar na composteira. Agora, putz, foi 3 ou 4 ou 5 ou 6, 7, 12 ovos. Então, esmigalha bem esmigalhadinho que tudo bem, vai ficar melhor. Uma outra coisa, um outro uso para casca de ovo, para galera que sofre com as lesmas, né? Se você colocar ela esmigalhada desse jeito, ó, no seu canteiro ou nas plantas que estão sofrendo com a lesma não suporta, ela tem aquela pele, né? Uma micose, tipo. Então ela não consegue passar, isso pinica elas. Então também é um ótimo uso para as nossas cascas de ovo. Então, ó, o que pode. Desculpa, eu falei o que pode à vontade. Vamos lá, o que pode com moderação. Frutas cítricas, né? Vocês já sabem, quem faz composto ou quem vai começar a compostar. Fez aquele sucão de laranja para a família, com 20 cascas de laranja, não vai colocar na sua composteira. Que vai lotar no primeiro dia. 2, elas são muito aromáticas e muito bactericida. A casca da laranja, da mexerica, do limão, elas são extremamente bactericidas, tem muito óleo essencial, então ela vai retardar muito que o seu composto fique pronto, ela vai causar mau cheiro, então evitem, não coloquem muita casca de cítricos, e ela vai ocupar muito espaço, então as cascas de laranja, mexerica, vocês podem secar, fazer chá, fazer, enfim, várias coisas, mas não coloquem na composteira. Mas várias pessoas falam, mas eu já vi você colocando limão. Gente,
Um limão pode. Então, até 20% dessas coisas que eu vou falar, vocês podem colocar. Então, alimentos cozidos. O que acontece com alimentos prontos? Cozidos não tem problema, você pode pôr bastante, mas os alimentos prontos, o que acontece? Eles têm muito sal. Pensa o sal na pele da minhoca. O que vocês acham que vai acontecer com a pobre minhoquinha? Eu mostrei para vocês a minhoca. Ela vai desidratar e vai morrer. Então, no máximo 20%. E os alimentos cozidos, eles têm muito cheiro, né? Os temperados. Então, evitem, porque o cheiro vai atrair moscas. Quem odeia as moscas, como eu, enfim, não coloquem alimentos perfumados. Cebola, alho, temperos muito fortes, também evitem, é no máximo 20%. Eu tenho feito uma coisa, gente, que é uma coisa que eu acho que vocês já devem fazer, mas enfim, eu comecei a fazer faz uns 2 meses, que eu aprendi com a Dani da Comida Invisível, que é maravilhoso, que é fazer um caldo com os restos. Por exemplo, você cortou a cebola, né? Aquelas tampinhas, a parte de trás da raiz eu broto e a parte da frente eu vou congelando junto com a tampinha da cenoura, as folhas do alho poró, você vai congelando. E tem um saco assim, só de restinhos, galhos das ervas. Você vai congelando aí na hora que você for fazer um caldo para risoto, ou mesmo para cozinhar um arroz, para fazer qualquer preparado, sopa, você usa esse caldo com esses restos que você foi congelando. E aí você já alivia também a sua composteira e diga não ao desperdício. E tchau para os caldos prontos, gente. Os cubinhos prontos, cheios de glutamato e tal, tchau, acabou. Não vai usar mais na sua cozinha. Óleos e gorduras também, pouco, no máximo 20%. Flores e ervas medicinais aromáticas entram nessa parte, nessa turma dos bactericidas, né? Geralmente as ervas aromáticas e medicinais, elas são muito perfumadas, bactericidas, elas matam as bactérias que são tão importantes para esse processo de decomposição. Limão, líquidos como iogurte, leite, caldos de sopa, feijão, a gente usa muito pouco, porque as frutas, as verduras, elas já têm muita água na composição delas. Então, não vão colocar mais água, porque senão o seu composto vai ficar muito, muito molhado. E o que não recomendamos é fezes de animais carnívoros, né? Então, cachorro, gato, por favor, não coloquem na composteira de vocês por razões óbvias. Esterco de vaca pode colocar, agora, enfim, se você está no sítio, então você pode fazer o composto no chão. O que mais que não pode? O coco, gente, o coco inteiro, eu coloco ele na minha composteira de chão. Sabe quanto tempo ele demora? 3 anos. Se você colocar o coco inteiro, ele vai ficar aqui, cara, e vai ficar, tudo bem, mas não é recomendado. E as carnes, né? As carnes também vai dar muito cheiro, pode atrair bichinhos, então não é legal colocar as carnes, certo? Quem tiver dúvida, aí embaixo eu tirei os comentários, mas tem um aviãozinho, vocês podem mandar as dúvidas. Falta 15. Faltam 15 minutos para a nossa. Então, eu vou responder as duas perguntas, né? A pergunta do Cássio também. Cássio, se você estiver me assistindo, um beijo. Ele mandou via Instagram. Como acelerar a nossa compostagem? Essa é uma pergunta bem típica da turma dos ansiosos. Será que você é ansioso? Porque sim, eu sou super ansiosa também. A compostagem, ela ajuda a gente a cultivar a nossa paciência, porque vai demorar aqui uns 3 meses, né? Então, vamos lá. A gente pegou e colocou os nossos restos. Se você quer acelerar o processo, então você não coloca a casca do mamão inteiro. Eu trouxe uma tesoura. Eu não trouxe uma faca, mas tá tão molinho. Então você pica os seus resíduos. Isso é um jeito de você acelerar a sua compostagem. Quanto menor o resíduo que você vai colocar, mais rápido ele se decompõe, né? Então,
Isso é um jeito da gente acelerar. Tem uma outra forma que vocês podem salpicar um pouquinho de bocashi. Bocashi é um adubo granulado da agricultura natural, Fundação Mukichi Okada. A gente tem na Sabor de Fazenda um dos melhores adubos. Quem gostar de bokashi pode comprar lá com a gente. Você pode salpicar, porque o bokashi, ele é alimento para as bactérias e ele também é rico em bactéria. Então, ele aumenta, ele dá um punch aí na sua compostagem. Esse é um jeito. Revolver também a compostagem semanalmente também é um jeito que ajuda muito. O ar, ele ajuda a, a compostagem a ir mais rápido, a composteira. A outra pergunta da nossa querida Rafaela, que eu já falei algumas vezes sobre as drosófilas, né? Então, Rafa, o que você tem que fazer, cara? Cuidar do seu lixinho de pia, colocar serragem também no seu lixinho de pia. Eventualmente, se vocês virem drosófilas voando, aplica um pouquinho do óleo de nim e a raquetinha. Quem é fã da raquetinha também pode passar uma vez por semana, se tiver com muita mosquinha, passa a raquetinha na sua composteira que ajuda bastante. Tá, então espero ter respondido essa coisa das drosófilas. Tem uma coisa também, ó, o sabugo tem alguns materiais que eles são mais difíceis de se decompor, como por exemplo o sabugo de milho. Então coloque pouco. Opa, tudo bem? Alguém me ligou durante a live. Então coloquem pouco sabugo de milho. Se vocês são como eu, aqui na minha casa a galera ama milho, né? A gente come, sei lá, uma vez por semana, e aí vão 7, 8. Aí a gente tem que colocar pouco. Então eu vou colocar, ó, 2. E aí eu só coloco daqui uns 15 dias outro sabugo de milho. Eu vou mostrar como tá na composteira da minha mãe. Olha só, turma. Tem outras perguntas. A pergunta das minhocas fugitivas. Quem tem composteira de caixa deve ver muito minhocas que ficam fugindo, ficam ao longo, fica assim na parede, na tampa da composteira. Eu tô com a composteira aqui da minha mãe. Vamos ver se a gente vê. As minhocas fugitivas, gente, elas são livres dentro da composteira. Elas têm direito de ir e vir. Você tira para mim, por favor? Elas têm direito de ir e vir, então não tem tanto problema. O que acontece é que se elas estiverem fugindo muito, é que o seu composto está muito, muito úmido. Então, daí vocês verifiquem se não tem muita umidade no seu processo. Eu vou mostrar para vocês uma caixa em funcionamento antes da gente terminar. Então, ó, a nossa primeira caixa está aqui, beleza? Eu vou, mais ou menos em um mês, ela fica cheia. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar, tá? Eu vou colocar esta caixa decompositora que está cheia no meio e a caixa do meio eu coloco para cima, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma composteira funcionando. Você vai... Essa composteira da minha mãe, ela não tem rodízio. E vamos ver como é que ela tá. A minha mãe tá no interior, né? Ela é grupo de risco, então ela saiu de São Paulo, foi pro interior. E a caixa de composteira dela, minha irmã ficou cuidando, usou folhas. Vamos ver como é que ela está. Ó, essa composteira. Olha o que é legal da UMI, gente. A gente pode... Enquanto ela tem essas garrinhas que, enquanto você estiver mexendo, você deixa ela pendurada. E não tem onde eu coloco a tampa. Então, isso é muito legal da UMI. Mas aí eu vou virar para vocês olharem. Vou colocar a minha super luva, porque eu vou dar uma boa revirada na minha composteira. Opa! Olha só. Vamos ver como está a caixa. Essa caixa aqui, ela não é alimentada há mais ou menos 20 dias. Olha como tá o composto, gente. Dá para ver? Tá bonito, né? Com folha. Ele é mais úmido com folha. Mas olha a quantidade de minhoca, turma. Vocês conseguem ver? Coisa linda. E já tá bem legal esse, ó.
uma casca de banana que eu coloquei ontem. Já tem, ó, uma minhoquinha curtindo a banana. Então, ó, é essa caixa decompositora. É aqui que a gente está colocando os resíduos do dia a dia. Então, é aquele processo que eu contei para vocês. Coloca num cantinho, cobre com folha seca ou serragem, no dia seguinte vem, coloca de novo, quando a caixa entra, enche, a gente troca. Vamos ver como é que tá a caixa do meio, que a caixa do meio é quando essa aqui encheu, a gente coloca ela no meio e não alimenta mais, deixa ela funcionando. Peraí. Ai, tem... Ó só como é que tá a caixa do meio. Ela tá mais pesada, tá com muita minhoca e tá, elas estão parecidas, gente, ó. Dá pra ver? Esse humus está pronto, mas vocês veem que tá muito úmido? Olha como tá úmido. Ele não, ele é diferente do meu composto de chão. Nossa, gente, isso assim, ó, pra vocês verem, tô no meu escritório. Olha a diferença do composto de chão. Tudo bem, eu peneirei e tal, né? No chão, o líquido tem uma coisa ruim no chão que a gente perde o adubo líquido. Ó, vocês estão vendo a diferença? Esse tá muito, muito úmido, por isso que eu coloquei a luva. E por isso que eu pus mais folha seca. Como é que a gente resolve? Esse aqui ele tá pronto, só que ele tá muito úmido. Então o que eu fiz para melhorar essa questão da umidade? Eu coloquei mais folha seca e ontem eu revolvi. E hoje eu vou dar mais uma revolvidinha. Se vocês não quiserem fazer como eu e meter a mão, esse garfo, ele é ótimo pro dia a dia mesmo. Uma vez por semana, é super bom vocês darem uma boa revirada no composto de vocês com esse garfo. Ou faz como eu, põe uma luva. Ah, olha o que eu achei, gente. Um sabugo de milho. Esse aqui deve estar, sei lá, uns 2 meses, né? Aqui, ó. Ui! Vocês veem como o sabugo ele é mais difícil de decompor. Casca de abacate também é difícil. Ah, sabe uma coisa que é muito legal que acontece? Começa a nascer um monte de coisa. Então, só de muda de abacate, a quantidade que, enfim, que eu vejo nascendo por aí, eu vou muito na. Se eu vou na casa de alguém e tem uma composteira, eu sou a louca da composteira. Eu sempre abro, revolvo, ver como é que tá. Então, ó, tá bonito esse humus, sim, esse humus da caixa do meio. Mas ele tá muito úmido. Qual que é o segredo, gente, para que ele não fique tão úmido? Mais matéria seca. Então, nesse caso, provavelmente a minha irmã colocou uma folha que não estava tão seca. E uma vez por semana a gente tem que coletar o adubo líquido que está na caixa coletora. Além disso, além de coletar o adubo líquido da caixa coletora, a gente também pode passar um pano seco, ó, na caixa. Ó, tá vendo que a tampa ela fica úmida? Então, uma vez por semana vocês passem um pano seco para tirar um pouco do excesso da umidade. Vamos ver. Eu vou coletar o adubo líquido, ver se está com um bom adubo líquido. Peraí, deixa eu pegar uma. Ó, eu vou pegar nessa caixinha, nesse litro aqui. Não, primeiro eu vou pôr num copo para vocês verem a cor. Vamos ver se tá com adubo líquido. Ah, tá lindo, gente. Ela tem uma mangueirinha que fica super fácil pra gente, uma vez por semana, coletar esse adubo líquido. Quando é que começa a sair esse adubo líquido? Mais ou menos. Ai, olha, quase transbordou, turma. Mais ou menos depois de 1 mês e meio que a gente começou a nossa caixa. Então, aquela minha verde, daqui mais ou menos 1 mês e meio é que eu consigo coletar esse ouro, né? Um ouro negro. Porque esse é um composto. A gente não chama mais de chorume, tá, turma? Vamos. Acabou essa história de chorume. Chorume é uma coisa pejorativa, então a gente chama de adubo líquido, composto líquido, tal. É um composto bem concentrado, a gente nunca usa ele puro. Eu trouxe um regador para mostrar para vocês como é que a gente faz. A gente pega um regador
e coloca... Ai, peraí. Ó, eu vou colocar uma parte desse adubo líquido no copo para 10 copos de água. E aí sim eu rego as minhas plantas. Gente, isso aqui, vocês não sabem o up que dá na horta. Na horta, nas plantas ornamentais, fica muito, 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 muito lindo quando a gente usa. Então, a gente não deixa esse adubo líquido na caixa coletora por muito tempo. Uma vez por semana a gente tira. Tem essa ansiedade, né, da turma que faz composto em caixa, que, assim, na primeira semana não sai adubo líquido, na segunda semana não sai adubo líquido, na terceira... Aí você diz, não tem adubo líquido. Calma. Quando a gente faz compostagem, a gente realmente trabalha a nossa ansiedade. Demora, como eu falei, um mês e meio, às vezes até 2 meses, porque a serragem, o material seco, ele absorve o excesso de umidade. Aí quando o ciclo se completa, daí vocês vão ter adubo líquido bastante. Ó, pois assim, toda semana. Ó lá. Ainda tem mais adubo líquido, depois eu vou retirar, tá bom? Deixa eu ver que tem dúvidas aqui. Pessoal do Face, se tiver dúvidas, me pergunta. A turma do Instagram, vou reativar os comentários. Vamos lá. Onde compra minhoca? Já contei no Sabor de Fazenda. Nós temos minhocas maravilhosas, sendo super bem tratadas, enfim. Então, as cascas de ovos podem ser mantidas na geladeira até ter um número suficiente para virar farinha? Não é necessário, Valéria. As cascas de ovos, gente, a gente não precisa deixar na geladeira. Fez o ovo, lavou, tirou a película e deixa em cima da geladeira. Eu ainda gosto de colocar no forno, porque se ficou alguma bactériazinha, mata. Posso deixar minha caixa no sol? Ótima pergunta, Carol. Fechada? Minhoca é obrigatória? Ótimas perguntas. Seguinte, caixa no sol? Nunca. Por quê? Porque as minhocas, elas são seres super sensíveis ao calor. Então, não deixem a caixa no sol, porque se você pensa 1, 2, 3 horas de sol direto na caixa, a temperatura vai subir para 40, 50 graus e, cara, as minhocas não aguentam, tá? Então, caixa no sol de jeito nenhum. Minhocas são obrigatórias? Eu já fiz uma composteira vegana. Eu fiz em balde a composteira vegana. Rola super. Ela não é tão rápida quanto a composteira com minhoca, né? A minhoca ela é um ser que não para de comer, de devorar. Mas se vocês forem veganos e não quiserem colocar as minhocas no seu composto, não tem problema, as bactérias e fungos fazem sim o processo, mas é mais lento. E tudo bem, né? Eu acho que é isso. O que eu falo para o Cássio, meu irmão, que perguntou como deixar mais rápido. Eu sinto a compostagem em caixa muito mais como uma destinação adequada para os nossos resíduos orgânicos do que assim, eu quero um composto de excelente qualidade. Sim, é óbvio que eu quero um composto de excelente qualidade, né? Mas, mais do que isso, gente, eu quero parar de prejudicar o planeta, gente. A nossa cidade, a gente é de São Paulo, né? Tem gente aí que eu vi já do Brasil todo assistindo, mas, turma, vamos dar uma destinação adequada para os nossos resíduos. Quem ainda não faz reciclagem, comece a fazer. Quem ainda não faz compostagem, por favor, comece a fazer. E esse era o principal recado que eu queria passar para vocês, porque não dá mais. Eu acho que agora, nesse momento da pandemia que a gente está vivendo, a gente está podendo refletir, podendo pensar que não dá mais. A gente, ser humano, pegou um caminho errado, o caminho do consumo, do consumismo.
né? Consumo a gente precisa consumir, mas o consumismo, essa coisa acelerada, o desperdício de alimento, turma, não dá mais. Vamos dar uma destinação primeiro, reduzir o consumo, consumir de forma consciente, adequada, e depois destinar de forma adequada os nossos resíduos, né? Beleza? Tá chegando ao fim, vamos ver se tem mais perguntas. Adorei a live, você tirou minhas dúvidas. Ah, quem mais? A Cláudia, querida! Qual o valor da composteira? E se vocês entregam todo o país? Gente, a gente está com essa questão da pandemia, a gente não está mandando nada para fora de São Paulo. Mas, se eu não me engano, o pessoal da Morada da Floresta, entre no site Morada da Floresta, eles enviam. No nosso site, a gente só está fazendo com retirada. Vocês fazem o pedido e retiram lá no Sabor de Fazenda. Lu, um beijo. Eu vou ter que encerrar, principalmente aqui no Insta, porque se a gente passa do tempo, não fica gravado. Eu acho que é legal. E queria pedir para quem ainda não fez a sua contribuição solidária no nosso site sabordefazenda.com.br, tem lá cotas a partir de R$ 10. Quem curtiu, quem gosta do nosso projeto, quem quer que o nosso projeto continue vivo, contribua com as cotas de R$ 10. E Maria Cecília, te amo, minha linda. Queridas amigas, Gabi, obrigada por tudo. Que mais? Acho que é isso, gente. Eu tô lá no meu Uma Horta Brotou. Quem quiser, quem tiver dúvidas, mande um alô no Instagram, né? No meu Uma Horta Brotou. Também no nosso Insta do Sabor de Fazenda. Sil, um beijo. A Silvia que responde todos os directs do Insta. E no Face, com a nossa querida Gabi Pastro. Gente, aliás, eu não falei dos cursos. Amanhã temos cursos de brotos e germinados. Entre no nosso site, estamos com cursos maravilhosos. Horta Caseira Orgânica com Marcelo Noronha. Temos também curso de incensos com a Gabi Pastro. Energia das ervas. Enfim, fiquei meio nervosa com essa live, porque live de composteira eu nunca tinha feito, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, chuva de corações para vocês e até uma próxima. Mua!